Quais são as principais diferenças no tratamento da disfunção erétil entre a sildenafila e a tadalafila? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos enumerar algumas diferenças entre a sildenafila e a tadalafila, que são dois medicamentos utilizados para o tratamento da disfunção erétil. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os homens que sofrem com problemas de disfunção erétil, eles querem sempre ter ou saber quais que são os melhores tratamentos e qual que é o tipo de medicamento que oferece a melhor alternativa de tratamento para o seu caso. Visando escolher o tratamento mais apropriado nessa situação, nós sabemos as diferenças entre um e outro tipo de tratamento, é uma coisa que ajuda demais a nós elegermos o tratamento que é mais adequado para cada caso. E agora a gente vai falar um pouco dessas diferenças entre a tadalafila e a sildenafila, para que a partir disso você consiga eleger o tratamento que mais se encaixa na sua situação. Sempre lembrando que o grau de satisfação de um ou de outro, tanto da sildenafila quanto da tadalafila, é bastante parecido. Esses medicamentos são muito bem aceitos pelos pacientes e você não pode determinar um que seja melhor do que o outro. Existem sim diferenças que fazem sentido para algumas pessoas e que determinam a escolha de cada um deles. Então, uma das principais diferenças que a gente sempre comenta é relacionada ao início de duração do seu efeito e principalmente o quanto que esse efeito vai permanecer no seu corpo depois que você toma esse medicamento. Então, a sildenafila, ela costuma ter um início de efeito de ação de entre 30 a 1 hora depois que você, 30 minutos a 1 hora depois que você toma esse medicamento, e você mantém esse efeito por até 4 horas depois que você utiliza esse remédio. O que isso faz que você tenha que fazer numa situação dessa? Você tenha que se planejar um pouco mais. Então, você, quando for optar por tomar tadalafila, você tem que ter um tempo para fazer isso e manter a relação sexual depois de um determinado período, porque esse intervalo vai ser ali de 4 a 5 horas e você vai obter esse efeito durante essa janela de tempo. Por isso que a sildenafila, talvez ela exija um preparo melhor, um preparo maior, caso você opte por utilizá-la numa situação dessas. Agora, a tadalafila, ela também tem um início de ação que costuma a partir de 30 minutos, então ela também começa a agir, às vezes até mais rapidamente que a sildenafila, mas a diferença não é tanta assim. Mas o que difere de maneira mais importante é a duração do efeito que ela tem. Ela pode durar até 36 horas que você toma esse medicamento. Então, quando ela foi lançada, ela era a pílula do final de semana, porque você podia tomar o remédio, por exemplo, na sexta e ele ia acabar durante todo o final de semana, até o domingo, que fosse o caso, e você teria a cobertura do efeito desse medicamento. O que indica que talvez você, optando por utilizar a tadalafila, você não tenha necessidade de um planejamento tão importante na hora de ter uma relação sexual. Você tem mais flexibilidade de tempo para você preparar essa relação sexual para ter, você não precisa se apressar tanto para conseguir essa janela de tempo que vai durar até 36 horas, então você vai ir mais tranquilo, você não precisa se afobar tanto para ter uma relação sexual. A outra diferença que a gente comenta é relacionada à interferência do álcool e dos alimentos quando você toma esses medicamentos. A sildenafila, ela tem uma diminuição importante da sua absorção quando ela é tomada juntamente com álcool e com alguns alimentos, principalmente alimentos gordurosos. Ela pode sofrer essa interferência até de 30% a 40% da sua disponibilidade, o que vai diminuir consideravelmente o efeito dela no momento da relação sexual.
Já a tadalafila, os fabricantes, eles dizem que ela sofre uma interferência muito menor, tanto do álcool quanto de alguns alimentos. E isso pode fornecer um certo grau de vantagem numa situação dessas, porque grande parte das relações sexuais, elas acontecem após um jantar, acontecem após o consumo de bebidas alcoólicas, e se você quiser ter menor interferência e utilizando algum medicamento para ereção, talvez a tadalafila seja a melhor alternativa nesse caso, considerando o consumo de alimentos e o consumo de bebidas alcoólicas antes dessa relação sexual. Outra diferença que a gente acaba comentando aqui é a disponibilidade dos tipos de medicamentos que eles têm para serem usados, as apresentações que a gente tem desses medicamentos. Quanto à sildenafila, você encontra apresentações de 25, 50 e 100 miligramas. Na tadalafila são diversas apresentações. Você tem apresentações de 5, você tem apresentações de 10, de 20, até de 40 miligramas. Então a gama de dosagens das apresentações da tadalafila é bem maior que a sildenafila. Sem contar ainda que existe uma formulação para ser tomada diariamente, que é a tadalafila de 5 miligramas, que ela é feita, essa dosagem foi testada para ser utilizada todos os dias, o que para alguns pacientes oferece uma maior comodidade, pois quando você opta por tomar todos os dias, você não precisa estar se preparando para ter uma relação sexual. O medicamento está circulando o tempo todo no teu corpo e você consegue ter a relação sexual a qualquer momento quando você opta por essa alternativa de tomar tadalafila de 5 miligramas diariamente, porque o efeito dela dura durante um período maior de tempo e essa janela de tempo te oferece a possibilidade de você tomar esse tratamento uma vez por dia e você fazendo isso, você está sempre pronto para ter uma relação sexual. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona, tá? Então não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. E outra diferença é relacionada a alguns efeitos colaterais mais específicos desses medicamentos em relação ao outro. A sildenafila costuma dar mais efeitos de distúrbios visuais e a questão do rubor facial, que é o rosto acabar ficando vermelho. E a tadalafila, em contrapartida, ela costuma mais dar dor nas costas, costuma mais dar queimação, dor nas pernas e às vezes ela também dá um pouquinho mais de dor de cabeça, que também acontece com a sildenafila. Mas de qualquer forma, esses efeitos colaterais, considerando essa classe de medicamentos que são os inibidores da 5-fosfodiesterase, são bastante parecidos. Alguma delas tem algum efeito mais proeminente do que outros que eu mencionei anteriormente. Mas de qualquer forma, é sempre bom a gente entender um pouco essas diferenças e você saber que isso pode acontecer caso você use esses tratamentos. Então, todas essas diferenças que a gente comentou são diferenças sutis, são diferenças pouco significativas que não interferem em nada no resultado final desse tratamento, que é você obter a ereção que você gostaria numa situação dessas. O que a gente fala para os pacientes e que vai definir a escolha de cada um desses tratamentos, desses medicamentos, são questões circunstanciais, são questões relacionadas ao momento que você vai ter a relação sexual, a questão do que você vai acabar ingerindo antes e a questão do maior tempo de ação de cada um desses tratamentos. Mas de qualquer forma, esses dois funcionam muito bem para a finalidade que eles são pressupostos, que eles são feitos, que é melhorar a qualidade da tua ereção. A escolha de cada um deles vai depender muito mais da preferência do paciente do que diferenças significativas do resultado de cada um deles. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.